E aí pessoal, beleza? Meu nome é Derek e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre o nosso trabalho. Trabalho esse que é da matéria de projeto análise de algoritmo e foi proposto pelo professor Giovanni. Esse trabalho foi desenvolvido e pensado por mim, Derek, pelo Esdras e pelo Vitor Hugo. Bom pessoal, falando agora diretamente do nosso trabalho, o trabalho basicamente começa a partir de um problema. O problema é esse que é o 3SP. O 3SP é um problema fundamental na teoria de grafos, onde o objetivo dele é encontrar o caminho mais curto em termos de peso ou custo total. E o exemplo mais claro que a gente tem no dia a dia nosso é o Google Maps. Bom, como nosso trabalho era basicamente resolver o problema de 3SP, como baseline do nosso projeto, nós usamos o algoritmo de Dijkstra. Algoritmo esse que tem como complexidade m mais n log n. Bom, a nossa proposta era entender e implementar o algoritmo de BMSSP, que tem como objetivo superar o algoritmo de Dijkstra, almejando uma complexidade teórica mais eficiente como m log elevado a 2 sobre 3 n. Bom, o BMSSP faz isso usando uma estrutura de dados hierárquico D para agrupar vértices processados em lotes. Ele funciona em ciclos de duas fases, que primeiro ele faz uma exploração local com a função encontra pivôs, onde o algoritmo encontra os pivôs que são caminhos locais e os insere em lotes na estrutura D. E em segundo, ele faz um processamento global na estrutura D. A estrutura D extrai o bloco de menor distância para o relaxamento de arestas, que é basicamente a atualização de vizinhos. Bom, pessoal, e falando agora um pouco sobre as nossas dificuldades, foram encontradas duas anomalias cruciais durante a nossa implementação, sendo a primeira dela a anomalia lógica, que é basicamente a anomalia de contagem dupla, onde, em partes de custos, causaram a seleção incorreta dos pivôs. E a nossa solução encontrada foi adotar a estrutura de processo funcional, que é um único pai por vértice. E o nosso segundo problema encontrado foi a tentativa de usar vetores na estrutura D, que gerou falhas por invalidação de iteradores. E a nossa decisão foi retornar as listas encadeadas, para garantir a estabilidade do sistema. Bom, pessoal, e por fim, o nosso resultado foram que o BMSSP foi 100% validado corretamente, e nós observamos que os resultados são idênticos ao do Dijkstra. No entanto, o Dijkstra foi 4 a 6 vezes mais rápido em grafos de médio porte. Então, concluímos que o custo fixo de manipular estruturas complexas BMSSP dominou o tempo de execução nessa escala. A eficiência teórica só deve ser visível em escalas maiores. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o vídeo teve como objetivo e foco trazer o nosso trabalho de uma forma mais superficial, né? E de uma maneira mais ampla, né? Se vocês tiverem interesse, tiverem alguma curiosidade, ficou alguma dúvida, recomendo vocês olharem o nosso artigo, o nosso relatório. Lá a gente falou de uma forma mais detalhada tudo que eu comentei aqui no vídeo. Falei um pouco mais detalhado sobre as nossas dificuldades, sobre a nossa implementação. Lá tem o nosso código implementado também. Então lá vocês poderão ver de uma forma bem mais clara e mais aprofundada sobre tudo isso que eu comentei aqui no vídeo, entendeu? Então agradeço por você ter assistido o vídeo até o final e fico com Deus. Tamo junto.